Todos nós sabemos que Jesus sempre usou metáforas para explicar a promessa do reino, as palavras do reino, sempre em comparação com o que existe aqui na terra. E hoje falaremos sobre uma metáfora que Jesus conta a respeito da videira e dos ramos. A videira representa o próprio Jesus e nós representamos o ramo. Quando desconectados, nós ficamos dessa videira, desse tronco, não frutificamos, secamos e logo morremos. Por isso precisamos entender que a conexão com o Senhor, a estar com o Senhor todos os dias nos faz frutificar. Não só frutificar, mas também estar vivo e estar conectado com Ele nos ajuda a perceber de fato quem somos. É sobre isso que queremos falar no dia de hoje. O tema: frutificar é resultado da conexão com Cristo. O texto que eu quero trazer para nós lermos hoje está lá em João, capítulo 15, e versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A primeira coisa que me chama atenção nesse texto é que ele mostra quem de fato ele é. Ele é a videira. A videira é a fonte de todas as coisas. É dela que a gente pode assumir a possibilidade de crescimento, de frutificação. O desvencilhar dessa videira, nós como ramos, secamos. Logo também deixamos de frutificar. Quando estamos separados e desvencilhados de Cristo, não temos como sobreviver sozinhos, porque um ramo por si só, quando está separado dessa videira, ele vai secar e vai morrer. Portanto, precisamos saber que sem Jesus nada podemos fazer. Então, essa palavra nos leva a pensar que Deus é o nosso ponto principal, é o nosso porto seguro, é a nossa fonte principal. E se nós estivermos com Ele, teremos tudo o que precisamos. Teremos coragem, teremos alegria, certeza, teremos a graça que precisamos, a misericórdia e a força, porque o Senhor, Ele nos dá coragem e força para vencermos as lutas e os intempéries da vida. Portanto, talvez você que não tenha essa conexão ainda com o Senhor, se aproxime de Deus. Perceba que em Deus você pode todas as coisas e fora dele nada poderemos fazer. É isso que diz o versículo lá no finalzinho: porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, estar com Deus significa dizer estar confiante. Estar com Deus significa dizer ter esperança para o porvir, não só para o futuro, mas sobretudo para a eternidade. Quero finalizar aqui esse devocional trazendo 3 aplicações práticas. A primeira, que eu e você, nós precisamos entender: priorize a permanência em Cristo acima da performance religiosa. Estar com Cristo é muito mais importante do que fazer algo para Ele. Estar com Cristo e em Cristo significa mais do que nós vivermos trabalhando e exercitando algo que nós temos de melhor. Olha o que diz o texto lá em João capítulo 15, versículo 4. O versículo anterior desse que lemos: permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Ou seja, o ponto principal é nós estarmos nele. Se nós estivermos no Senhor, que é a melhor coisa que precisamos fazer, que é a melhor forma de estarmos conectados, é no Senhor. Ele com certeza, Ele estará em cada um de nós. Em segundo lugar, precisamos saber e entender que frutificar não é opcional, mas esperado em quem permanece nele. Ou seja,
Deus não só tem uma expectativa, mas Ele espera de nós. Ele tem uma certeza que nós iremos frutificar, porque é impossível alguém estar conectado em Deus e ser infrutífero, e não dar boas obras, e não fazer boas obras, e não dar testemunho. É impossível. Todos que estão conectados nele, naturalmente floresce e em seguida dá frutos dignos de arrependimento. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 8, ainda em João, capítulo 15, mais à frente, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, o Pai é glorificado quando eu e você, nós damos frutos dignos de arrependimento. Ou seja, quando alguém vê em você a frutificação daquilo que de fato representa o reino de Deus, Deus, o Pai, é glorificado. E na parte final desse versículo 8, ele diz assim: e assim vocês serão os meus discípulos. Ou seja, ser discípulo do Senhor significa dar frutos dignos de arrependimento. Em terceiro lugar, reconheça sua total dependência de Jesus. Não tente fazer nada só. Não tente fazer nada conforme aquilo que você acha, pensa ou decide. Mas tente fazer ou faça profundamente dependendo do Senhor. A dependência de Deus leva você ao crescimento, leva você à maturidade e leva você à excelência. Porque assim diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se participasse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, gente, é importante pensarmos que a nossa suficiência vem do Senhor. Não parte de nós, não vem de nós, vem do Senhor. Tudo que tem em você de bom vem do Senhor, o Pai das luzes, o Senhor dos céus e da terra. Agradeça ao Senhor e saiba que Ele está com você. Ele é bom o tempo todo. O desafio de hoje: avalie sua conexão com Cristo. Será que você tem buscado de fato permanecer nele ou apenas se aproximando em momentos de necessidade? Muita gente se aproxima do Senhor buscando algo para que no momento de necessidade, de angústia, seja ali beneficiado. Hoje, escolha reorganizar sua rotina para incluir mais tempo de oração, leitura da palavra de Deus e escuta atenta à voz do Senhor para a sua vida. Esse é o desafio para nós, para mim e para você nesse dia. A palavra hoje foi permanecer e eu queria que você lesse de forma complementar Salmos, capítulo 1, ou Salmo número 1. Você vai ler do verso 1 ao verso 3. Salmo 1, versículo do 1 ao 3. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. E Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu quero orar com você, agradecendo por esse instante. Vamos juntos? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo de crescimento, tempo de reconhecimento, que sem o Senhor nada poderemos fazer. Ó Deus Pai, te pedimos em nome de Jesus, que em nós viva o espírito de discernimento, o espírito de percepção do reino, para que possamos entender que todas as coisas já foram feitas pelo Senhor. E nós, ligados no Senhor, também seremos mais que vitoriosos. Ajuda a cada um de nós e a cada um que está nesse devocional. Em nome de Jesus. Amém.